Muito bem, amigos do canal, estamos aqui novamente para a promoção de um vídeo. Hoje chamei o Bruno, né, um novo amigo aí, através de intermédios de outros entrevistados também. A gente nessa rede enorme de LinkedIn, onde a gente vai conhecendo muita gente competente, muita gente bacana, muita gente com um perfil humilde e disposto a ajudar nesse projeto muito interessante de disseminar conhecimento, de disseminar informações e mostrar, né, para os alunos, para quem está aí interessado no canal, em aprender um pouco o que o livro não mostra, né, Bruno? E aí eu já vou deixar a É palavra isso. para você aí, para você ficar à vontade e contar um pouquinho da sua história aí. Legal. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo. É uma honra estar aqui com o André, já acompanhava o André há um tempo, né? Um novo amigo realmente. Muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês, com o André, sobre melhoria contínua, gestão industrial, contar um pouquinho aqui do meu resumo, de quem sou, né, para a gente entender. E eu prometi para mim mesmo, para o André, que a gente ia trazer um conteúdo bem prático, né, de algumas dicas de como a gente pode implementar algumas ferramentas Lean, filosofia Lean, do ambiente, do local que a gente mora hoje, que é o Brasil, que não tem a mesma... Muito bem, retomando aí com o Bruno, depois do Legal. cachorrinho, né, Bruno? Fica à vontade, com Eu você. estou em casa aqui, aí o cachorro veio participar do podcast. É isso Bom, aí. gente, é uma honra estar aqui, tá? Conhecendo o André, né? Um novo amigo, como ele falou. É um prazer estar aqui falando sobre melhoria contínua, gestão industrial. E aí eu, como tinha prometido para mim mesmo, para o André, trazer aqui algumas situações práticas, né? De como é que a gente realmente faz acontecer algumas ferramentas Lean, né? Algumas mudanças, né, de cultura. E aí, falando um pouco sobre mim, né? Sou engenheiro de produção, estou no ramo industrial desde sempre, né? Então já vai mais de 20 anos aí. E já passei por segmentos de embalagem alimentícia, construção civil também, como indústria, têxtil, farmacêutico, automotivo também, foi uma experiência. E hoje eu estou no alimentício novamente, né? E nesse ínterim, né? Nesse momento da minha carreira, há uns anos atrás, poucos anos, eu tive uma boa experiência como consultor empresarial, né? Eu pude atuar em mais áreas nas empresas, como área financeira, área de pessoas, processos e também indústria, né? Uma estratégia. E aí eu pude aglomerar um pouco nessa jornada, né? A gente fala muito isso que no ramo industrial e no mundo do Lean Manufacturing, da melhoria contínua, todo mundo passa por uma sua jornada, né? Na minha jornada eu pude colocar algumas skills que me deu uma diferenciação aí no sucesso de alguns cases de manufatura enxuta, né? Mas começando assim bem do começo um pouco, eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo. Meu primeiro grande case foi uma nota 10 em 5S, né? Foi como era estagiário numa empresa de embalagem alimentícia, que era uma tampinha de garrafa, a famosa rolha metálica, né? E aí o setor que a gente tinha era um setor de litografia, que era de pintura, né? Então eu pintava lá a placa de aço, né? E depois fazia a formação do produto. Então era um setor que tinha pintura, verniz, aí o 5S disso era o mais difícil de todos, né? E a primeira lição, André, eu pude ter nesse mini case, né, que nossa auditoria foi nota 10, foi a real participação de todos, né? Eu era estagiário na época, né? E aí eu entendi que o 5S lá, eu não sabia o que era 5S, era um programa, parecia uma gincana, né? Parecia um negócio de colégio. Tinha 19 anos, 18 anos de idade. E aí eu entendi que era uma coisa participativa, todo mundo tinha uma tarefa, né? Aí a gente peguei lá o checklist, né? Recortei ali, imprimi vários pequenos itens, né? Sei lá, eu tinha uns 30 itens, né? E eu tinha minha equipe lá, a equipe do nosso setor tinha 40 pessoas, né? Então eu coloquei um item para cada um. Pai, tu faz só isso, né? E coloquei no papelzinho, coloquei para ele marcar um X de feito, né? E aí a gente fez movimentação com a equipe toda e todo mundo no dia D, né? No dia da auditoria, começou a executar uma tarefinha que atendia o checklist do 5S, né? E aí, assim, ficou muito claro que a minha primeira aprendizado em relação a isso é como é que eu vou envolver o chão de fábrica, o operador, naquele objetivo, né?
E aí foi muito legal, porque foi o primeiro movimento assim, que eu participei de Lean que deu uma movimentação em um setor só, né? Mas que todo mundo ficou engajado, né? Todo mundo ficou focado e todo mundo fez a sua parte. É lógico que tá dos 40, talvez uns dois, três ali, jogou no chão o papel, guardou no bolso, não fez, né? Aí sabendo disso, eu coloquei repetidos assim para alguns, que outro, alguém fez. E aí foi interessante que o auditor chegou e estava tudo feito. Todo o checklist estava cumprido, né? Logicamente, o trabalho, né, de gestão funcionou também, dos supervisores, do coordenador do setor. Mas aí foi o meu primeiro aprendizado, foi esse. A gente entendi, o que é que eu entendi de fato, sabe, André? Se o operador está envolvido, ele realmente, o operador, o auxiliar, qualquer membro da sua equipe, né? Ele vai colaborar e vai contaminar o seu colega ao redor. E todo mundo estava no clima de time naquele dia, né? E aí, quando veio o troféu, né, a gente realmente fez por onde todos participarem, para participarem também de que aquele movimento gerou um retorno, né? E aí fica aquele contexto, né, André? A gente, hoje em dia, tem muito debate aí na rede social sobre o Lean, qual é a melhor ferramenta, começa por onde, né? Então, todo mundo, muita gente, aliás, tem um comentário, não, começa pelo 5S, que é o mais clássico, né? Porque você vai começar a organizar a casa, não consegue fazer melhoria contínua, se não tiver lá, mesmo uns dois centros ali implantados, né? E eu fui me adaptando no decorrer da minha jornada, em algumas empresas como consultor, então como gestor, eu mudei um pouco, eu foquei no fluxo, né? Porque o fluxo ele traria, por exemplo, um retorno mais direto, né? Eu fui logo no MFV, ou VSM, né? Em alguns momentos. Porque aí eu mostrava para o dono da empresa, ou empresário, que tinha um retorno a curto prazo. Eu quero dizer com isso, né? Foi difícil eu fazer um VSM sem 5S, porque as melhorias não vieram tão facilmente. Mas foi a forma de adaptação do sistema que a gente começou para entrar em uma empresa que não sabia nem o que era Lean, ou que não acreditava, ou que, de certa forma, até fazia metade, não sabia que era, né? E aí, assim, a adaptação do programa, ele funciona muito bem quando você entende como um todo e faz as pessoas entenderem, né? Empresas grandes, que já têm umas bases, você chega uma empresa grande que já tem um 5S mínimo ali, mas intermediária para pequena, quando eu estava atuando como consultor, de 10 empresas, 9 não tem 5S mesmo, por exemplo, né? De 10 empresas, 9 realmente não tem fluxo de valor, tem gargalo demais, gargalo grande, de um para o outro, assim, de duplicar o tax time, sabe? E equipes, de certa forma, carentes de conhecimento, né? Empresas pequenas e intermediárias, elas têm esse contexto operacional. E isso eu aprendi, inclusive, na própria Toyota. Eu tive a oportunidade de visitá-la, né? Para quem é do segmento, é como se fosse a Disney, né? E aí, o aprendizado que eu tive quando eu fui lá, né, nesse ano, foi a simplicidade, né? Quanto mais simples, realmente, mais fácil você consegue. Isso é uma palavra, é uma das frases do Tai Chi Ono, né? Faça sempre o simples, né? Explique o simples. E aí, o que é que eu vi lá, por exemplo, né? Eu vi lá que os operadores não estão um nível acima do normal, né? Já as lideranças são. A liderança tem lá o dojo, eles treinam, né? E as lideranças atuam o tempo todo, né? Em vez de quando toca musiquinha no setor de montagem, musiquinha parece oriental, né? Que é um sintoma, que é um sinal de problema, e vai lá um líder atuar, né? E o líder, por exemplo, tem a mesma farda, que muda um tracinho aqui no boné dele. Mesma farda do operador. É como todos fossem no mesmo patamar de objetivo, né? Ao mesmo tempo que eu quis dizer para isso aí, que se a Toyota tem uma equipe operacional nota normal, vai, de conhecimento e capacitação perante a média, qualquer empresa também tem, né? E aí o outro canal de dica que eu já trago assim de primeira é investir em lideranças capacitadas. Aí, cada 10, 40 pessoas que tiver, bota um líder que conhece a ferramenta, ensina de fato, que ele vai dar a base da manutenção, né? De certa forma, André, se quiser me interromper a qualquer momento, que eu acabo falando e não paro muito não, tá? Mas, de qualquer forma, a primeira dica que eu trago assim é um pouco disso, mas como fazer a operação conectar-se com a ferramenta, né? Tem todo o contexto do Roshi Kanri, de você criar todas as bases de cultura, mas em um ambiente de pequena empresa que eu preciso de resultado rápido, talvez alguém esteja empreendendo como consultor Lean, que precisa entregar para o cliente um resultado rápido, né? Como é que rapidamente tu, sem cultura, tu faz que aquele rapaz lá da ponta acredita em fazer aquilo?
E minha jornada foi baseada mais ou menos nisso, né? De a gente realmente integrar mesmo, né? Integrar com genuinidade, né? A pessoa na ferramenta. E aí, depois de implantada a ferramenta, a gente precisa postergar e qualificar ela com lideranças e aí sim, né? Aplicar métodos corretos, porque aí também tem situações que o método é errado, fica lá uma mentira acontecendo. Bem, bem interessante. O primeiro ponto aqui que você levantou, né, a questão do engajamento, né, a importância de que todos estejam, pode ser que não entenda a ferramenta na sua plenitude, né, Bruno, mas que entenda onde ela quer chegar, alguns pilares ali de importância para depois você sustentar isso aí tudo e desenvolver os conceitos, as aplicações e essa questão do que eu acho bem bacana quando você falou eu dei um bilhetinho para cada um, né? Era bem a filosofia que eu implantava com a galera minha no case também de sucesso que eu tive de 5S, que eu falava assim, ó, galera, você que é operador dessa máquina aqui, você não precisa pegar e limpar toda essa linha, né? Eles tinham o costume de fazer assim, ó, trabalhar o dia todo. Aí no final do turno parava 30 minutos antes e fazia a faxina, né? Ou deslocava duas, três pessoas para fazer a faxina. Aí eu falava bastante para eles, eu falava, ó, esse quadradinho aqui é teu, mantém ele limpo, né? O tempo todo, porque pode passar um diretor, pode passar uma visita. Então, se todo dia você mantém ele limpo, todo o tempo que você tiver ali, mantém organizado, limpo, com os conceitos, né? Vai estar sempre organizado, né? O outro do lado, se você manter sempre organizado, sempre limpo, vai estar tudo ok. O do outro do lado. Então a gente foi meio que setorizando os quadradinhos ali, e daí quando cada um olhava para o lado assim, o do meu parceiro tá ok, o meu tá ok, e naquele âmbito ali de explosão de quadradinhos, quando via, estava tudo organizado, sem grande estresse, sem grande amplitude, nessa relação de time, né, que você bem comentou também, e trazer a analogia do futebol, eu trazia bastante pra galera, eu falei assim, Isso. é igual futebol, se o zagueiro quiser sair driblando da defesa até o ataque, ele vai chegar ao ataque cansado, não vai ter perna para chutar no gol. Então, o que tem que fazer? O zagueiro passa para o lateral, passa para o meio campo, que passa para o centroavante, que daí chega no gol. Então, vocês vão fazendo isso. Eu uso muito também a analogia do futebol, aí é outro contexto interessante que você falou. Como é que você, como líder, né, atua no Gemba? E aí é muito fácil. Não, desculpa, eu falei aqui errado. Não é muito fácil, não, mas é diferente de fazer. Tá ficar lá no Japão, né? Eu já descobri, né? Alguns senseis já me ensinaram que no Japão não tem 5S, são 4. Né? O quinto S ali de disciplina já é intrínseca, né? Por que conferir? Por que checklist, né? Por que auditar? Faz, né? Porque já é deles. E aí, como é que tu se comunica com o teu colaborador aqui na região do Brasil, que tem a cultura brasileira, e também varia por cultura regional, né? E aí é que se comunicar com ele. Eu uso futebol porque o Brasil, o brasileiro sabe futebol, né? Qualquer operador homem ali, a maioria deles, logicamente, né? Eles vão ir falar, vão entender o conceito, sabe o que é. Se não gosta, mas sabe, né? E as mulheres? As mulheres eu tive que começar a ver novela, ver coisas que elas gostam para poder fazer assim, né, E eu fazia mesmo, né? Teve uma época que eu mudei de uma empresa que tinha muito mais mulheres na minha equipe, né? E aí onde entra a segunda dica, né? Como é que eu vou medir, que eu vou fazer com que as pessoas entendam a medida? E para eu convencer algumas mudanças, eu tive que ver novelas, né? Tive que ver o que elas gostavam de falar. E passava assim, em frente, elas falavam o assunto, eu entrava no assunto sabendo, né? Elas, ó, tu sabe ver isso, pois é, já começava ali a entrar e convencer, né? Você tem que ter empatia no começo, para a gente começar a fazer alguma mudança. Aí, especificamente nessa que eu falei, né? Eu tinha uma equipe com 20 mulheres, que é na uma indústria farmacêutica, que fabrica as ampolas, né? E a tarefa delas era revisão. Cada uma tinha uma cabine, e era individual, não era uma máquina, era um trabalho muito com o talento delas, porque elas tinham que olhar numa ampola, numa lente,
defeitos, né? Manualmente eu olhava ali defeitos que uma máquina não enxergava, da ampola, né? Tinha corpo estranho, tinha umas falhas na formação do plástico, né? E aí elas tinham umas metas, assim, tinham bandejas, né? Então cada um tinha em média ali, fazer por hora 10 bandejas, né? E de 20 mulheres variava muito isso. Tinha uma que era 5, outra que era 20, né? E aí como é que tu vai fazer ela entrar no contexto de produtividade, né? Se no final das contas acontecia alguém fazia 12, 15 para compensar a ineficiência de quem fazia 8, já que a meta era 10, né? E aí vem a segunda dica que eu trago muito isso também meio que mudou minha vida, é de fazer eles medirem, né? Se automedirem. Então, hora a hora, aí já vem a gestão hora a hora, vem do Lean isso aí. Eu coloquei um quadro, né? Depois de ter feito a novela, estudar a novela, convenci, fiz analogia para convencer de colocar um quadro hora a hora. Coloquei o quadro hora a hora, ela que eu terminasse o trabalho dela, ela tinha que se levantar, ela tinha que escrever. Não era ninguém. Ah, mas vai atrapalhar? Não, vai lá e escreve. Quantas bandejas tu fez nessa tua hora de trabalho, né? E isso é muito didático, né? Ela se levantava e escrevia 5 ou 8, do lado estava 10, 12. Então ficara claro para ela que naquela hora não foi bem, né? E aí uma motivação minha, junto com a liderança também, mas existia uma educação dela assim, poxa, se eu for no banheiro mais vezes no dia, eu vou fazer menos aqui, né? Se eu for almoçar mais cedo, voltar mais tarde, eu vou fazer menos nessa hora aqui. E ficava aquele constrangimento, ficava muito claro, né, que aquela pessoa era deficiente e aquela outra pagava por ela o trabalho, né? Aí tinha os conflitos. Bruno, então quer dizer que aquela pessoa que está fazendo mais da meta, ela vai se motivar? Aí não, tem uma habilidade sua de, olha, vamos lá, me ajude, você faz parte da mudança, você é uma pessoa importante, dá apoio todo, né? E a pessoa que não está, você vai conversar, olha, está acontecendo, muito de formiguinha, né? E aí então, dá um equilíbrio, né? A pessoa que faz muito mais vai dar uma baixadinha, e os outros que fazem menos vão fazer mais, né? Isso é autodidático, né? Elas mesmas se medem. André, isso eu já vi alguns estudos sobre isso. Não consigo trazer aqui, mas eu posso trazer depois. Mas se quando você aplica a hora, quando não tem, né, um ambiente que não tem o hora a hora, em média de 20 a 30% de produtividade tu ganha. Isso aí aconteceu comigo todas as vezes que eu fiz isso. Só em medir, né? Inclusive, hoje em dia o MES, né, que é o e-digital, né, uma coisa que eu também gosto muito, mas ele me tira um pouco disso. E onde eu tenho aplicado o MES, eu deixo o operador escrever ou digitar a produção dele hora a hora. Né? É muito didático ele escrever. E aí o e-digital, né, as ferramentas de IoT que medem, algumas empresas ela botam na gestão à vista, né? Tá lá, fez uma hora tudo, aí você já atua, vai logo lá. Assim, nessa hora não fez a meta, já desce e vai logo em cima, né? No começo, eu sempre coloco o operador, ainda com digital, ele digita a hora dele. Porque é muito educacional, sabe? Você ter que dizer a sua produtividade, o seu resultado do seu trabalho. Ele vai para casa pensando que foi bem ou foi ruim, né? E cabe à liderança premiar ou atuar. Se deixar de lado, ele morre, né? Então, essa é outra dica que eu trago muito aqui, que me ajudou muito com produtividade, que é nas implantações de medições hora a hora, que o próprio operador ou dono do número, que ele escreva, né? Que ele digite, que ele se explana, né? Para a equipe dele, para ele mesmo. Isso, assim, é muito rápido esse trabalho. Eu, como consultor, apliquei esse trabalho também em uma empresa, né? E trouxe 40% de eficiência só fazendo isso. E aí, logicamente, o outro apontamento, que o E traz muito, né? São as paradas. Aí você atua com plano de ação, né? Com PDCA, com a treina as paradas. É outro ganho, né? Mas um pouco do contexto prático. Assim, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Não precisa fazer. Pega um papel ali, coloca hora a hora e pede para escrever. Isso é até uma das ferramentas da análise de causa, né? Que é o checklist de ações. Você quer falar alguma coisa, André? Pode comentar. O ponto que eu ia chegar, né? Por exemplo, hoje eu enfrento uma realidade de uma equipe onde a gente mais administrativa, analística, de análises de performance, da qual a gente não tem padronização
da sistemática de trabalho, né? Então, você começou a tocar nesse assunto, né, de medição, de acompanhamento, e tudo isso a gente está atrelado a um sistema, a uma padronização, uma forma de fazer padronizada que a gente consegue, né, mensurar esse tempo padrão e depois buscar eficiência, se está bem, se tá mal. Aí, conforme você foi falando, eu fui trazendo para minha realidade de hoje. Eu falei, pô, vou perguntar para ele se ele tem um case de sucesso aí do inverso. Quando a gente não tem padronização, quando a gente não tem uma escala de valor ali, da qual a gente tem que medir parâmetros, das quais a gente ainda está em processo de criação, né? Para trazer a analogia para você, por exemplo, tem várias atividades analíticas, né, da qual os analistas têm que puxar valores, puxar informações, fazer uma análise e entregar a análise e a consequência dessa análise, um plano estratégico de produção e assim por diante. Só que o analista que tem 15 anos de experiência, ele faz num determinada velocidade, e o que tem 2, 3 anos ou 6 meses de casa, ele leva muito mais tempo. E aí é esse ponto, né? Como medir algo que ainda não tem um padrão? Né? Perfeito. Bom, tem alguns cases assim que eu posso comentar e já desse ano, desculpa, dos últimos 6 meses, o ano começou agora, né? E inclusive tem a ver com tecnologia e inteligência artificial já, né? Eu tenho buscado nas minhas consultorias e também hoje na minha indústria, inovações na parte de tecnologia, né? A gente tem aí vastos players de ERPs, né? E as dores são as mesmas, né? Por exemplo, você está lá montando um controle e aí tu tem que ligar para o suporte para ele fazer a alteração, e isso aí demora, isso aí não consegue, nunca vem igual, não vem adaptável para o que eu queria, acaba criando um BI paralelo, né? Acaba criando uma planilha paralela. Eu posso ter um sistema robusto, uma grande indústria, mas se você anda ali nos setores, tá lá os aplicativos, appzinhos lá fazendo esses controles aí, né? E aí hoje no mercado, eu não vou citar aqui para fazer divulgação para ninguém, mas no mercado já existe alguns ERPs, né, que eles são personalizáveis, são web, totalmente web, personalizáveis pelo operador, não por um programador. Então quem tem ali um conhecimento de Visage, BPMN 2.0 básico, processos, né? Ele é capaz, André, né, de, como fosse um joguinho de vídeo de celular, de criar uma tela com um apontamento que eu quero que a pessoa aponte, né? E aí o que acontece, né? Como é que eu vou pegar o meu operador para fazer essa análise, né, e essa comparação? Realmente, né, eu vi isso na Toyota, assim, o operador, a função dele realmente é o apontamento. A didática dele não é analisar, e sim ele ter a educação de dizer que ele enxerga mais a curto prazo do que longo, né? E aí onde é que vem as análises? As análises podem se enviar aí, né? Porque hoje já é capaz. Eu já não, eu particularmente já não peço o tempo todo análise para minha analista fazer relatórios gráficos, né? Eu já jogo no ChatGPT 4.0 no Aki. O Aki é uma ferramenta igual ao ChatGPT que faz essa função, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu estava num debate agora com o meu gestor comercial. Eu falei, eu preciso de uma projeção semanal para encaixar com o meu caixa, o teu faturamento, né? Eu sei que sua meta é mensal, mas essa meta varia, né? Chega no meio do mês, não, vou bater a meta, vai melhorar. Mas assim, e aí eu pedi para ele, não conseguiu, cara, me dá aí o faturamento de todos os dias do ano. Eu joguei no chat GPT, depois fiz com o Acre, né? Ele me deu projeções estatísticas de, de, de cada semana projetada baseado na história que aconteceu, né? Então, assim, esses novos RPs, André, eu já estou atuando com um já, estou implantando um na minha empresa, que ele tem essa habilidade, que não precisa ser um programador, né? Então, rapidamente eu crio um dashboard como se fosse um joguinho mesmo. E rapidamente eu posso criar lá na tela do meu operador um sim e um não. Não bateu a meta? Bateu a meta, né? Nessa empresa que eu comentei que eu fiz uma consultoria, a gente não conseguiu concluir que a consultoria eu ofereci serviço para ele, né? Era muito simples, né? O PCP lá era mais dinâmico.
Porque ele fazia, lá é uma empresa de laticínios, né? Ele misturava, laticínios em pó, ele misturava açúcar com gordura, não era nem o leite, é o composto lácteo, né? Que é um produto aí de baixa média, né? E aí os volumes lá dos silos, né? Eles variavam, né? E era muito simples. Se eu baixasse o volume de um silo, eu colocava lá um sensor de presença, igual o sensor desse do supermercado, né? Do pagamento lá na esteira. Na hora que baixava, esse sensor ele acionava lá o meu Kanban de matéria-prima para atender aquele silo. Simples, né? É um IoT básico, né? E eu recomendo muito aí o Senai está dominando muito isso. Eu sou muito parceiro do Senai aí de São Paulo e aqui de Ceará também. A gente tem já isso funcionando, é só fazer, gente, é acessível a qualquer empresa. Pequena empresa tem isso, né? Inclusive na Toyota, eu estava lá os carrinhos do Senai, transportando lá o carro semi-acabado. Carro tudo em IoT, né? Então é muito simples. E é o que acontecia. Antigamente, como é que era? Ficava um operador olhando o silo. Olhava, 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 né? Aí no começo deu problema, porque o sensor sujava, né? E ele não trocava na hora. Aí ele tinha que limpar, não excluir o carro. E a ideia do Lean não é excluir ninguém, né? A ideia do Lean é evoluir o performance, né? Mas depois que a gente conseguiu ajustar os sensores, ele automaticamente ficava alimentando o silo, né? E aí, e aí como ele esvaziava, é automático, puxava direto do Kanban, né? Esvaziava o Kanban, aí sim ele tinha que na expedição repor o Kanban dele lá. Então, como fazer a pergunta que a gente fez, né? Como fazer uma análise, né? Em que não tem o poder da análise. Aí vem a minha segunda dica, né? Sobre essa questão de como fazer Lean de forma simples, né? Atuar, resolver essas pequenas. É a gestão à vista, né? E gestão à vista é outro debate grande, né? É outra coisa que é difícil de fazer. Difícil no sentido de. Porque vamos lá, se tu bota um quadro de gestão à vista e o dado vai errado, já descredibiliza. Se tu não preenche, já descredibiliza. Tu não faz o vídeo de reunião, descredibiliza. E aí eu estava numa empresa, né, na área têxtil, em que eu era obrigado, porque eu tinha um checklist de operações que eu tinha que cumprir, então eu tinha obrigação, como supervisor de produção, de chamar todos os operadores de frente para o quadro, fazer a reunião e dizer, foi ruim, foi bom. O quadro cheio de informação técnica, né? Que eu tenho certeza que nem todo mundo entendia. E aquilo não era uma reunião de cobrança, não era reunião de direcionamento. Ainda mais por quê? Porque o indicador tinha falhas. O indicador era por turno, né? Eu tinha 6 máquinas, podia colocar por máquina também, mas tem os turnos, tudo. Aí o mais sensível indicador na época lá era a segunda qualidade. Né? Na área texto você não tem o estrago é mínimo, a segunda qualidade é grande. Né? Tem um defeitinho na malha ali, aí já vira segunda qualidade. Aí o preço da segunda qualidade é metade do preço da primeira qualidade. Então, um indicador sensível ali do setor na época era a segunda qualidade. E tinha uma meta, que era, eu posso citar aqui, que essas metas variam muito, mas era 3,8% de segunda qualidade, era a meta a ser atingível. E desde que eu tinha entrado lá, eu não tinha histórico de atingimento. Já não era smart, né? Mas tudo bem. Nunca atingiu, né? O setor como um todo. Atingia pontualmente ali, aí tem os debates de dificuldade na malha tal, malha lá. E aí, André, o que é que realmente aconteceu? Foi interligação. O que é que eu tenho que fazer, eu como gestor, que o operador tenha análise ali na hora, né? E quem é esse operador? É um operador que às vezes não tem um segundo grau bem feito, nem completo, né? Como é que eu vou fazer para ele que 3,8% é um indicador que ele tem que acompanhar? Vou botar uma telinha lá? Rapaz, eu chamei ele para conversar. Lá a gente fazia, são rolos, né? Rolos de malha. Eu falei, olha, pega a calculadora aí. Vamos aqui fazer uma brincadeira. 3,8% significa que é uma peça. Tá um pouquinho mais de uma peça, mas eu consolidei uma peça. Uma peça que no lote dele, no pallet, tinha, acho que era 50 peças, né? Então, em um lote inteiro, tu pode perder uma peça. Aí ele entendeu. Porque ele está ali, né, trabalhando, ele não está olhando para a televisão nem para o quadro, nem o quadro é outro dia, né? Já foi. E aí, assim, olha, a partir de hoje vai ser assim. Quando tu terminar o lote, tu me chama. Aí, tá bom, ele me chamou. Eu cheguei lá, cadê? Tu terminou o teu lote? Terminei. Cadê a tua peça perdida? Tu tem alguma peça perdida? Ou pequenas peças? Aí, não, tem aqui 3 peças que somando dá uma. Pronto, então tu vai ganhar um cartão verde. Aí botei assim, um cartão verde na máquina dele. Ele olhou assim, e aí eu fui colocando em outras máquinas, eram 6 máquinas, né? Terminava o lote, aí terminou. Não, deu uma peça e meia, cartão vermelho.
E aí terminava o turno, olhava pra cima, tava lá, verde, vermelho, verde, verde, vermelho. Olhava pra lá, tava lá, vermelho, vermelho, vermelho. Aí já virou uma piada pra ele, olha, vaca parida. Já virou, a peãozada começou a fazer apelido do rapaz lá, né? E aí o rapaz ficou, poxa, mas por quê que eu sou o apelidado aqui, né? Aí tá tudo vermelho o teu. Aí ele se tocou. Ele entendeu porque estava vermelho, entendeu porque estava mais de uma peça, não era o 3,8% que ele tinha que fazer conta. Naquele dia, aquele operador foi para casa chateado, não queria mais ser vermelho. No dia seguinte, ele se esforçou o suficiente, foi metade verde, metade vermelho. E me chamou assim, Bruno, vem cá, ó. Tem que consertar ali, Bruno. Você tá o quê? Aquela perna ali, aquela parte tá com problema. Não tinha TPM, logicamente, né, para ele falar isso, mas aí, tá quebrado quanto tempo? Não, faz tempo já. Tá quebrado, que atrapalhava o trabalho dele. Então, assim, de alguma forma, conseguir conectar ele com um indicador, entendeu? E tinha que entender quem era ele, né? A empresa lá dele, que trabalhava comigo lá, é uma empresa que o mão de obra lá é um polo industrial, mas a mão de obra não tinha essa qualificação de fazer um estudo de. Ele não ia conseguir preencher no papel a fazer a conta, né, do percentual. E outra coisa era em time, né? Era todo lote, todo lote. E aí começou a reclamar, ó, esse inspetor de qualidade está muito criterioso comigo. Aí gerou um plano de ação de padronizar os critérios, Sim. por exemplo. E partiu deles, né? O engraçado é que quando isso aconteceu, atingimos a meta, o meu case de atingimento de meta nunca atingível, e num ambiente ao qual não existia uma cultura ainda, né, de melhoria contínua, meu gestor superior veio perguntar o que eu estava fazendo de errado. Estava Uhum. modificando a meta, né? Ele não acreditava que realmente estava acontecendo melhoria ali. E eu era obrigado, assim, pela rotina, de eu ter que ir na máquina, em máquina, fazer o ajuste, para que isso era a forma de garantir o indicador. Eu Sim. era só 1 para 6 máquinas, eu não conseguia. Mas a equipe entendeu, a equipe fez o parte dela, né? Isso é o capinar o mato, né? A segunda parte você vai evoluir para índices, pode botar o CEP, aí é o trabalho que é o pós, né? A gente fala muito assim, a indústria 4.0 não consegue sem ter a 3. Concordo, mas algumas até conseguem, algumas partes do 4.0. Mas o primeiro contato do Lean é isso, né? A gente fazer a conexão com o operador. E quanto mais a gente estuda Lean, a teoria, vê os livros do Taiichi Ohno, os livros do Leica, que são os melhores, né? A gente entende que é tudo simples, né, André? Tu entende que é tudo, é sobre pessoas, né, logicamente. E aí a pessoa fica satisfeita, poxa, eu tô, né? Poxa, minha máquina é só verde, né? Ele se vangloria, fica feliz. E aí dá um propósito, não é só lá o trabalho, vai lá para ele começa a ganhar propósito, começa a ganhar. Aí você é recompensado, ele é promovido. E isso aí começa a gerar uma cultura, né? Aí começa a virar o Hoshikanri, né? Então, como é que você vai ter como é que você faz para uma gestão à vista ser conectada com a pessoa? Ou tu simplifica se a equipe for simplificada, e vai evoluindo. Não, eu preciso de mais, então vamos qualificar a equipe, vamos evoluir aqui, vamos botar o E, né? E aí vai evoluindo, né? Mas olha só, eu tinha um indicador que era inatingível, eu guardei esse quadrinho, que é inatingível, não tinha histórico de atingimento. E era 3,8, dava 4, 5. Deu 3,6 no primeiro mês. De repente a meta hoje está 3, né? Já foi baixando já. Mas, e não fui eu que fiz isso, foi a própria pessoa, né? Consegui conectar ele com um indicador. E meu rito de todo dia levar ele para um quadro não fazia sentido, porque ele já estava pensando no dia de hoje já, não era o dia de ontem. Tá ok, não vou lá correr que eu tô com uma peça que não posso perder. Aí ele vai preparar, vai prever. Aí fazia o game, olhava, juntava a galera para fazer um chical, fazer um brainstorm. Vamos lá, o que é que você fez melhorar? Vamos replicar. Viu? Ó, ele está indo mais cedo verificar um ponto, então vamos fazer isso como padrão. É aplicar o A3, né? Só que fazia ali meio que conversando, fazia o rito, né, com eles lá. Aí gerava um sentimento de melhoria contínua, gerava e vinha os cases, né? Então apliquei a ferramenta, e aí vem os debates agora mais filosóficos, né, do link que tem na rede social, tudo. Não, tu tem que fazer o A3 certinho, né? O passo é esse, né? Não pode fugir do... Aí, se eu fosse fazer, ia demorar muito para ele entender, né? E outra coisa, eu fiz de um turno, outro turno não queria fazer, aí virou um problema de turno, que outro turno estava ruim, né? Aí aplica o que o Bruno fez, aí eu não acreditava em fazer daquela forma, então não contexto de mudança, né? E muita gente fala isso também, André, não consigo fazer de cima para baixo. Cara, nem sempre vem para baixo. Eu, como consultor, não consigo mesmo, não. Vou chegar numa empresa, se o dono não acreditar, eu não vou agir lá embaixo, né? Mas se eu estou lá embaixo, eu consigo fazer uma mudança, mesmo que mínima, gera alguma coisa.
né? Se não fosse isso, a meta hoje, lá na empresa que eu já saí, não estava abaixo, não estava 3, o margem de 3, né, por exemplo. Então é possível sim, de baixo para cima em alguns momentos, né? Não sempre realmente, até porque eu não consegui implantar isso em todos os setores, mas cada um destravou sua meta, foi melhorando e atingiu de forma global o indicador. Até porque tem algumas etapas, né, Bruno, que requer, daí começa a requerer investimento, que você Isso. depende também do nível superior para o engajamento dele também com a proposta, para evoluir naquele ponto, né? Algumas tratativas são comportamentais, são culturais, que você consegue, às vezes, na maioria das vezes, até sem investimento, só com a mudança de postura, de entendimento, né, de simplificação do conceito, né? Eu achei bem bacana o jeito que você foi explicando, né, do cara pegou, visualmente ele já se incomodava e começou a comprar a ideia e interagir também, né? E opa, ó, tá vendo? Essa máquina aqui tá com 3 meses que tá quebrada. E, cara, é a realidade nossa, né? Essa semana mesmo a gente teve uma dificuldade no maquinário lá, da qual uma mangueira estava vazando e o operador até viu, não informou ninguém, no outro dia estourou e daí quebrou a máquina em todo o sistema. Então são ponderações às vezes que a gente, quando o grupo, né, tá mais homogêneo, tá mais em espírito de equipe mesmo, aí um passa para o outro, essa questão da gestão entre grupos, né, entre turnos, também tem muito isso, e às vezes você, até uma pessoa que nem faz parte, né, daquela atividade, mas ela, por exemplo, para ir para o refeitório, ela passa naquele ambiente e detecta um vazamento de ar, né, eu tinha muito isso, às vezes eu gostava muito de almoçar com a operação, assim, né, e eu É sentava ótimo. na mesa e eu nem era gestor da outra turma, mas a turma chegava, pô, Andrezão, pô, tá vazando pra caramba lá, você que tá amigo do Fábio lá, que era o coordenador da manutenção, você não dá um toque pro cara descer um cara lá para dar uns apertos na máquina lá? Então tinha essa, sabe, essa conexão e era bem interessante, né? E às vezes eu não tinha, nem fazia parte do negócio, mas por ter um envolvimento e às vezes estar mais próximo do setor de manutenção, quando eu passava na manutenção, eu dava um toque pro cara e aí a coisa fluía, né? Legal. Assim, mas de certa forma, André, eu acredito muito na metodologia. Sou apaixonado por ela, né? Outro case meu de início de carreira, com 19 anos de idade, a gente aplicou uma máquina piloto, um TPM completo nela. Né? E eu vi lá, né? Aquele defeito lá vai virar um cartão. E aí tem um jeito de alguém verificar e acontece mesmo. E quando a metodologia ela é aplicável de forma correta realmente, as coisas funcionam e também isso também motiva ao redor, né? Também tem esse lado, né? Mas para eu aplicar um TPM, eu tenho que ter investimento, tem que parar a máquina, tem que ter um de cima para baixo mesmo. Né? Mas você que está ouvindo aí, que é um operador de chão de fábrica, um líder de área, ou alguém recém-formado, né? Foca nas pessoas, que isso aí vem rápido, o retorno vem logo. E é satisfatório, sabe? Você muda a empresa e muda a pessoa. E isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço, porque você olha para trás assim, na minha carreira, eu vejo pessoas que hoje são gerentes, né? Que trabalhou comigo, que estão crescendo, né? Tem pessoas na minha empresa hoje que está crescendo, que até pouco tempo era colheitor de macaxeira, de chão, de caju, hoje está fazendo engenharia, está fazendo A3, né? E com propósito, com brilho no olho. Então, assim, a nossa jornada, André, e você com certeza, esse teu trabalho aqui tem a ver com isso também, né? E todo engenheiro jura isso na sua formatura, né? É otimizar, né? Sustentabilidade, é sobre empregabilidade que estamos falando, né? Isso é sobre pessoas, sobre desenvolvimento econômico, né? Sobre bem-estar, né? O nosso trabalho e o Lean, ele traz isso. E é muito bonito, né? Você começar a entender o Lean na essência, né? Uma das frases que marca muito o Taichon, que ele fala que tem um livro, eu não lembro o nome do livro, mas eu vou depois postar na postagem, né? Ele fala que o executivo ele tem que descer no chão de fábrica e limpar os sapatos do operador, né? E outro aprendizado grande que eu tive com um mestre que nos deixou aí, que foi o Hiroaki Kokudai, era um mestre pessoal meu, o sensei, né?
E, Bruno, quando tu for no Gemba, tu tem que fazer a pergunta assim: o que que eu, Bruno, posso fazer para você trabalhar melhor? Né? E isso conecta as pessoas, isso motiva, isso traz sentimentos de, poxa, tá do meu lado, né? Vamos aqui fazer nossa parte, vamos fazer por onde? E isso é a base, né? E, se eu não tiver isso, eu não vou ter nem 5S, eu acredito. Né? Mas, logicamente, né, eu trouxe aqui algumas observações da minha experiência, que, no geral, foram de intermediários a pequenos, né, que passam por esses problemas aí, mas que a curto prazo já gera engajamento, e você vê aplicando. Depois de ter esse engajamento e organizar o básico, né, o básico bem feito, é muito dito isso também, né, faz o básico bem feito, né, isso gera retorno. Né? Ao mesmo tempo, a gente deixa muito fértil a aplicação das ferramentas, porque quando o básico bem feito dá certo, as pessoas aceitam a ferramenta, né? Eu vou Sim. contar aqui um caso aqui muito específico, assim, particular meu, 20 anos, né? Nessa empresa aqui de embalagem metálica que eu trabalhava, mais de 20 anos até, eu sempre fui entusiasta desses modelos de melhoria contínua, não sabia nem que era ali, mas fazia, e atuava junto, né? E aí eu sempre fui muito, quando novo, muito impetuoso, querendo mostrar trabalho, querendo sabichão, é uma coisa que passa por isso, né? E aprende na marra um pouco da liderança, aprende no chão de fábrica mesmo. E eu estava no setor que eu briguei de frente com o coordenador lá, eu era estagiário. Né? A umidade hoje em dia eu com certeza tenho mais do que antes, mas ele me colocou de lado assim dos programas que estavam acontecendo. Eu fui contratado um consultor na época, que naquela época não era como era hoje, tá? Era muito difícil acontecer. Ele foi aplicar um SMED, né? Lá, uma troca rápida de ferramenta. E eu estava muito chateado porque ele me colocou na função de filmagem. Eu queria participar demais, né? E eu boicotei. Na época, no sentido assim, não queria boicotar, não atrapalhou o processo, não, mas eu não filmei como deveria, não fiz o trabalho meu porque eu estava chateado, tudo. Então, assim, depois eu me arrependo bastante de devia ter feito, porque isso é muito valoroso, fazer esse trabalho de mapeamento, de observação, né? Mas que me deu a lição para mim mesmo de que se eu tivesse me engajado, né? Se eu tivesse feito direito a ferramenta, era melhor o resultado. Era muito melhor o resultado. Demorou para vir a nossa meta de SMED lá, não só porque eu boicotei, meus 19 anos de idade, mas porque talvez algum mapeamento tivesse sido melhor, então tivesse mais engajamento, né? Eu estava lá o do contra, né? E as pessoas viram assim, não estava em grupo fechado. Mas a ferramenta, ela realmente, as ferramentas, né? São adaptáveis, mas elas realmente funcionam quando a gente consegue saber aplicar, né? E aí, assim, acho que é o último ponto que eu posso trazer, eu não sei que a gente está com tanto tempo aí, André, né? Eu tive a oportunidade de, como consultor, fazer um Lean Healthcare, né? Fazer um mapeamento de posto de trabalho. Foi num hospital que existia um problema que o sindicato, que aqui em algumas regiões do país, né, isso muda um pouco, né? Existe o maqueiro, existe o auxiliar de enfermagem, né? Então aqui no Ceará, o auxiliar de enfermagem ele não pode fazer o trabalho de maca, tem sindicalização separada. E aí o sindicato tem a função maqueiro, que eles carregam. Maqueiro é o que carrega o tempo todo, faz serviço de levantamento do paciente. E o sindicato estava reclamando que naquele hospital eram poucos maqueiros suficientes para atender a demanda. Né? E aí, em um mês eu calculei a demanda, né? Foi até uma época de carnaval, o hospital, olha, não vem em carnaval, carnaval dá uma parada. Quer dizer que tem menos acidente de carnaval? É uma questão social regional, né? A gente mapeou e fez um trabalho como se fosse fez VSM praticamente, né? Calculei tact time, calculei tempo de ciclo, separei atividades do que o maqueiro fazia. O maqueiro ele carregava o paciente para o banheiro, e tinha outro serviço que ele tinha que levantar o paciente para limpar a cama, né? E tinha que dar alta. Mapeei todas as atividades, como cada atividade fosse uma máquina, e mapeei o tempo de ciclo. Fizemos o spaghetti chart do movimento, né? E calculamos lá o tempo de velocidade, fiz uma média. E entreguei para ele até uma simulação, um simulador em Excel que ele, ó, se aumentar, e você pode contar a demanda na entrada de pacientes, de urgência e já tem e pacientes que estão internados, né? E aí mostrei para ele que ele tinha necessidade de 4, ele tinha 3, precisava de 4,3, assim, acho que era isso, então era 5 pessoas que precisavam para atender a demanda.
Então, um trabalho técnico que ele ficou muito feliz, que ele pôde até levar esse trabalho para o sindicato, né? Ó, é aqui que eu preciso, vai na demanda é assim, né? E aí ele realmente melhorou o serviço dele e não teve, o sindicato queria duplicar, né, a quantidade de funcionários, de maqueiros, né? E os maqueiros ficaram felizes porque realmente equilibrou o trabalho, organizou, e nesse trabalho de melhoria, de mapeamento de fluxo de valor, vi melhorias, sugeri melhorias, né? Olha, tá aqui, que eles mesmos disseram, né? Então essa é uma ferramenta fantástica, assim, que em qualquer ambiente se pode aplicar, né? É muito interessante falar sobre Lean, o Fórum do Ambiente, o Lean Healthcare que eu atuei aí. Aí tem o Lean Agro também, que tem muita coisa andando. E aí eu achei bem interessante, sabe, André? Você deve conhecer todos, né? O Lean Construction, tem o Lean Government, né, também. E eu vou dar uma dica aqui para os consultores de plantão, né? O meu CEO, ele é muito focado na marketing e vendas, né? Ele foi fazer uma imersão aí em São Paulo. Você está em São Paulo, eu acredito. Não, você é de Joinville, né? Não, esse é interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu Isso. sou muito aí, viu, André? Vamos marcar de tomar um café depois. Eu estou Vamos sim. sempre aí, né? E o interior mesmo, né? Eu ando muito aí. E, e, e ele estava aí em São Paulo fazendo imersão de vendas, né? Aí pediram para ele ler um livro, ler A Meta, né, de Gold Trap. Aí ele veio, vamos fazer uma cumbuca, eu e você comigo. Ah, esse livro já li, o livro na faculdade. Sou obrigado a ler esse livro na faculdade, por exemplo, né? É porque tá lendo esse livro, Jorge? Ele, não, eu tô lendo isso porque, Bruno, o fluxo de vendas é igual a uma empresa, igual a uma indústria. Tem lá matéria-prima, que são os leads, né? Tem lá o estoque, são os orçamentos. Tem lá a execução. Pois é, cara, vamos fazer um Lean Sales. Porque é isso. É tu reduzir fluxo, né? É tu retirar atividades que não agregam valor. É tudo a mesma coisa, né? Tudo o mesmo princípio, né? E aí, ó, como é que eu vou no comercial? O comercial tem um perfil de funcionário, de mão de obra, altamente emocional, diferente dos outros que eu já tive, né? Emocional mesmo, eles precisam ser valorizados, querem ganhar comissão, né? Eles estão sempre na ponta e também a gente sabe muito bem que no fluxo de valor, né? Comercial e produção estão lá no topo, né? Todos os outros são suporte, né? E aí, assim, eu não vi ainda, eu sei que tem um Lean Office, né? Que pode atuar, mas a forma que o meu gestor trouxe, o CEO, olha, vamos fazer aqui um trabalho de reduzir o lead time de vendas. Realmente vai ganhar, vai vender mais no mês, né? Eles têm um pouco de Lean Office, mas se você colocar isso no ambiente... Então, os princípios do Lean, eles, né? Eles abrangem aí mais contexto, abrangem mais... Tá muito gostoso hoje o LinkedIn. Da pandemia para cá, cresceu muito, né? Pessoas como você estão aí dando voz. Isso é muito importante. Voltaram a ter os eventos, né? Que não estavam tendo nacionais, os eventos mais regionais também. Eu aqui no Ceará, a gente é carente disso, desses eventos focados nisso, né? Tem grandes players aqui grandes, não sem seis, posso dizer assim, né? Aqui no Ceará, mas realmente São Paulo é Toyota, é o Instituto Lean, né? Tem um grupo Lean que está crescendo bastante, é sempre uma referência, com pessoas como você aparecendo. E fica gostoso na rede social esse debate, né? Um material que você debate ali, tudo, dica técnica, tudo. E fica também as polêmicas, né? Porque todo mundo tem uma forma de agir, forma de pensar. E é bom ter a polêmica, porque a polêmica gera debate, Sim. gera engajamento, gera interesse do público que está chegando, né? Eu falo muito que, infelizmente, no Brasil, o Lean meio que saiu de moda no final dos anos 90. Quando veio o 4.0, todo mundo queria ter 4.0, né? Aí houve um programa governamental, né, via Senai, que é o Brasil Mais Produtivo. Era Uhum. bem legal que você entrava no site do governo, fazia lá um diagnóstico seu, e aí contratava o Senai com subsídio para fazer. E o projeto era preparar para o 4.0, porque todo mundo queria pular, né? Queria Já fazer um foi IoT, etapa, não tinha nem o hora a hora ainda, né? Não tinha nem o 5S, tudo. E isso aí é muito gostoso, isso aí é muito democrático. Eu acho que o Lean é democrático sim. demais, né? Você pode agora, amanhã, quem está me ouvindo aí, vai lá. Se não tem hora a hora, faz isso. Bota o seu operador para escrever hora a hora. Isso aí não precisa você estar formado para fazer isso, não. E aí, o engajamento é muito de talento, né? Outra coisa muito interessante que mexeu com a minha vida no Lean, sabe, André? Foi o Ikigai, né? O Hiroaki, ele me deu uma orientação legal sobre isso. Uhum. Eu pude buscar como propósito, né? Ikigai é uma coisa que traz felicidade, né? Uma filosofia de vida lá
o Okinawa, quem puder pesquisar um pouco mais, e que aqui no Ocidente a gente criou uma espécie de método, né? Ninguém sabe de onde é que veio esse método, mas que ela mandala, você sim. escreve lá seus profissão, tudo, e você buscar isso e colocar no propósito, né, de trazer como engenheiro, né, otimização, desenvolvimento econômico, né, empregabilidade. Isso aí já é o que me faz acordar, né, que é o Kigai, isso. O que é que faz acordar no teu dia? E ver pessoas transformando tudo, isso aí traz um combustível, uma, 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 uma plenitude na nossa carreira, na nossa vida, né, Uhum. que apaixona, né? Todo mundo diz que, tu foi picado pelo mosquito do linha, é a paixão, né? Você pega o vírus. Verdade, nossa. E aí a gente começa a identificar resultado e assim, quando bem aplicado, o resultado vem legal, vem sem grandes, aquela coisa árdua, né, desgastante, né, ele vem, começa a vir de maneira exponencial, né, começa com 2, 4, 8 e vai crescendo e o engajamento do grupo e a identificação também, o grupo começa a ver resultado e começa a comprar cada vez mais a ideia e aquela da corrente do bem, né, onde vai crescendo e vai entregando resultado. O Lean assim, como você falou, eu sou até um, agora fugiu o termo, mas de agora não vou me lembrar o termo, mas não, com muita propriedade, com muito respeito à filosofia e sabendo que, né, isso com analogias de futebol, como você bem colocou aqui, o Isso. básico bem feito, a gente tem o último campeão brasileiro mundial foi um básico bem feito, né? Uma gestão do Tite, levou um time totalmente limitado, mas básico, uma tática bem difundida, ó. Vamos fechar a casinha, vamos lutar por um gol, e o Corinthians foi campeão do mundo. Anteriormente tinha sido o Inter também por uma bola, o São Paulo por uma bola, né? O básico bem feito, onde as disparidades, né, de investimento, né, e aí a gente traz essa analogia para dentro das grandes indústrias, que se você não tem uma exacerbado, né, como as multinacionais que tem aquele grande investimento, hoje tudo que a gente conversou no vídeo de hoje, a gente trata bem das filosofias de pequenas e médias empresas, né, Bruno? Onde a gente muitas vezes não tem grandes investimentos, a gente tem que primeiro provar que isso vai ter payback para poder fazer, né? Perfeito. A gente se dobra, busca tempo, às vezes fora da caixinha nossa, para identificar, fazer cálculo de payback, para poder trazer a ferramenta, para poder Isso. implantar, né? Tudo muito. Né? Aproveitando a sua analogia, né? O básico bem feito lá do Tite no Corinthians foi campeão, não anula o Seis Sigma do Barcelona, Tic-Tac, por Sim, exemplo, que foi espetáculo, né? Deu, assim, encontrou aí no mínimo ali os ganhos, né? É tudo uma coisa só, é tudo. Você quando estuda mais, você tá lá sim. pessoas, né? A casinha da Toyota não sei lá Kaizen, pessoas. E é isso, né, André? É isso aí que a gente poderia, inclusive, até fortalecer mais no país, né? Deixar o país mais economicamente evoluído. É um caminho que está mais provado, né? Que funciona e voltou à moda, assim, no sentido de que se fala mais do que antes, né? Uhum. E eu fico muito feliz porque chega nas empresas já estão cobrando, né? Assim, as empresas que não conheciam já estão cobrando, sem nem saber o que é Lean, mas cobra, se tem expertise nisso, né? E as grandes continuam evoluindo e o outro conceito, né, que é o 5.0, é interessantíssimo, né? Mas tem ainda aqueles que estão buscando o 3 ainda, 3.0, né? Sim, E o 5.0 me apaixona porque a Toyota ainda insiste no ser humano. sim. A Tesla está lá procurando a máquina com zero homem, né? E a Toyota está procurando, está insistindo em juntar, né? A máquina com o homem, com o Uhum. ser humano, né? O ser humano. E aí ainda apaixona, né? Não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? É o Aí realmente sempre teve aí, né? A inteligência artificial sempre teve aí, mas agora está popularizada, está acessível, né? Mas que ainda acontece, ainda é o ser humano que resolve o problema, né? sim.
E outra, né, Bruno? Se exaurirmos os seres humanos, quem que vai consumir o produto? Perfeitamente. Perfeitamente. Tem que buscar sempre esse equilíbrio. Acho que meu pai fala muito disso, da gestão do equilíbrio, né? É, você comer demais faz mal, você se exercitar demais faz mal, você estudar demais faz mal, trabalhar demais faz mal. Não que ele aplique muito isso, tá? Porque ele é um cara muito. Ele trabalha bastante, assim. Mas que a gente sempre fala, a busca pelo equilíbrio. A vida é a busca pelo equilíbrio. E nas indústrias, nas empresas, a gente tem que buscar automação, buscar, né, a consolidação entre pessoas e máquinas para entregar um melhor resultado, num produto mais ótimo. Atrelado também a questão de consumo, né, Bruno? Que a gente, né, por muitos e Isso. muitos anos, as empresas foram exaurindo, né, as condições ambientais, e hoje já, né, em virtude de tudo que está acontecendo ultimamente, essas grandes variações térmicas aí que todo mundo está sofrendo, e agora o pessoal está se incomodando, agora, né, quando se incomoda, daí começa a correr atrás, né, opa, vamos começar a trabalhar mais consciente, buscar uma tecnologia para emissão de Mais menos verde. mais verde, e aí vamos evoluindo todo nesse conceito também. E é muita coisa para falar, né, Brunão? Putz, É muito. já até, né, adiantando aí, remeter novos convites, tá, Brunão? Porque Seria uma honra. quero saber mais de como que tu trabalha aí com essa questão do chat GPT. Fiquei muito, muito interessado Ah, aí. cara. E Eu aí tive, a gente. eu tive em São Paulo, eu fiz um curso aí, Uhum, imersão de AI para executivos, né? legal. E aí 20 ferramentas disponíveis para você fazer o que você quiser. Você consegue, inclusive, sabe, hoje você agora criar um personagem, um persona para atender um público, para atender você pega suas conversas do WhatsApp, pega e treina um AI para ser você, né? Hum, Já é capaz de você responder e-mail por você. Se quiser, você faz isso aí, né? Você bota um AI no seu e-mail, ele vai entender como você pensa e vai responder por você. Sugestões e respostas, por exemplo, entendi. tá? E está acessível, cara. Todo mundo está acessível. E é uma. Por que eu estou focado nisso? Porque as pequenas empresas, isso é uma forma de acelerar, né? Sim. Onde, entre você ficar ali nas grandes e pequenas empresas, né? São coisas que a gente consegue. Não é que eu estou substituindo pessoas, mas eu estou acelerando uma análise, estou acelerando uma decisão, né? E isso você adequa no IoT com a 4.0, assim, rápido, fácil. Fácil, fácil, rápido. E é muito Nós, legal, cara. nós que passamos aí por essa evolução tecnológica, desde de inserção, né, dos microcomputadores, né, domésticos, passamos por a introdução da internet, hoje, né, temos a possibilidade de trabalhar com essa inteligência artificial, e assim, a gente acompanhou esses últimos 25, 30 anos aí de economia, do mercado, como que se trabalhou, né? Primeiramente, falar, vai vir internet, vai roubar emprego. Não, gerou mais emprego, né? Diversificou as formas, né? Antes a gente tinha aí só a engenharia mecânica, tal. Hoje a gente tem engenharia de software, engenharia de sistemas, engenharia Exato. todas, né? Na verdade, o que a gente achava que ia ficar restrito, explodiu cada vez mais. E eu, assim, analiso como um pensador, um difusor de pensamento, que vai vir a inteligência artificial, nós teremos os problemas, teremos as dificuldades e depois teremos as soluções aplicadas a ela, como a usar para o bem, né? E como tudo, acho que na vida, né, vão haver profissões que vão, a um determinado momento, vão acabar, como o bibliotecário, né, está acabando, Isso. É. mas o desenvolvedor de software, de aplicativos, de De livro livros, digital, tá está bombando. bombando. Então, você evolui, muda, caracteriza a evolução dos tempos. A Nós tínhamos. tecnologia, assim, André, só para te complementar, né? É porque está acessível. Todo mundo pode fazer isso agora. Ou não precisa fazer como a Amazon. A Amazon ela tem uns vídeos viralizados da Amazon, né? Que tem como movimentação, tudo de robô lá.
é rápida, não tem negócio de sessões, é tudo guardado num canto que eles tiram rapidamente, tudo automatizado, né? É muito rápido. Mas, aí no Senado de São Paulo você tem ali, olha como é simples. Você pega na sua caixa do seu inventário, bota lá um QR Code, e vê um drone e faz o inventário. Uhum. Rápido, ele vai lá e lê o QR Code e confirma, lê o QR Code e confirma. Ele desce e sobe lá verticalmente. E isso qualquer pessoa, esse é um custo de menos de R$ 5.000, acredito, para implantar um sistema desse e um drone desse. E você faz o inventário todo dia. Liga o drone, vai lá, conta, tá feito o inventário. Entendeu? Isso está acessível a pequenas empresas, por exemplo. E aí a melhoria é contínua, né? Alguém que queria melhorar pensou nisso. Sim. Cara, né? Alguém que queria fazer melhor pensou nisso. Ninguém está pensando, né? E o Lean tem essa essência, não é substituição de cargo de pessoa, né? Mas sim fazer mais e melhor. Fazer mais e melhor e mais barato. Isso é sustentabilidade, né? Isso gera oportunidade, gera mais, como você falou, gera pessoas para na tecnologia estudar e tudo. E aí cabe a gente correr atrás, né? Para Sim. ver, vai aprender. Lifelong learning, estudar para sempre, isso aí já é uma coisa que. E isso remete-se muito, viu, André? Você comentou aí do seu pai, né, da alimentação, ao Ikigai. O Ikigai tem esse Hum. equilíbrio como busca na vida. Existem as leis do Ikigai, né, as premissas do Ikigai. Uma delas é o coma 80%. Uhum. Do que se for comer, você não come tudo até estufar a barriga, você sempre come 80%, o suficiente, né? Nunca se aposente. Isso tem a ver com o Ikigai. Estuda sempre, você vai morrer fazendo isso. São leis de felicidade. Uhum. Você é feliz fazendo isso, né? No fim, o equilíbrio as coisas vão se equilibrar, as coisas sempre se acertam, né? Tecnologia, a engenharia e a indústria, né? A indústria nunca vai acabar, logicamente. Isso eu acho muito mais um conceito político socioeconômico do que eu posso dizer assim, desenvolvimento. Não é que a indústria vai acabar, ela vai aumentar, tecnicamente falando, e vai ser mais inteligente, né? Vai ser mais sustentável, vai ser mais simples. Que não deixa de ser a essência de 1950, na Toyota, quando começou esse trabalho aí. Antes de Sim. 50, logicamente, né? Na década de 50 que ficou mais evidente aí, né? No mundo todo. Excelente. Muitos tópicos a bater papo aí, vários vídeos. Legal. Brunão, agradecer mais uma vez, a gente encerrar esse primeiro vídeo nosso aqui, né? Muita coisa boa falamos, e é coisa do dia a dia, né, Bruno? Acho que coisa que tem adesão com a maioria das empresas brasileiras, né? Esse formato mesmo, né? De que a gente tem que simplificar realmente, né, as formas, pegar a metodologia e fazer essa ideia da adaptação, né, da cultura oriental para ocidental, comprar, né, o engajamento, buscar o engajamento de todo o grupo, a união, fazer adesão de time. A gente traz muito essa questão da analogia, porque é uma relação cultural brasileira, né, a analogia do futebol, do entendimento das pessoas, do espírito do grupo, da equipe, do time, né, isso a gente cresce, né, dentro das escolas, é a sala de aula vai disputar um joguinho de vôlei, de futebol, de basquete, Isso. contra a sala A, contra a sala B, e aí quem vai buscar o melhor resultado, e aí isso vai se perpetuando dentro da nossa vida, buscando, né, o melhor rendimento sempre. E como essa questão do Ikigai é muito interessante, acho que a ideia de fazer um vídeo do Ikigai é legal, continuar de melhoria contínua é legal, do uso das novas tecnologias, né, como busca de resultado é legal, e aí a gente remeter a novos vídeos aí, e já agradecer mais uma vez, É uma honra, André. no sabadão aí, a gente ia abrir esse Ah, tempo, é bater um papo. prazeroso estar falando com você aqui sobre isso. Qualquer hora, você ter domingo também, eu vou aceitando. Mas agradecer você também, André, pelo trabalho. Isso aí é importante demais. Somos poucos que fazem isso, né? Mas que você faz com certeza aí por gosto. É notório isso. Sim, E isso é um trabalho que eu puder apoiar, puder ajudar, indicar mais pessoas que você talvez possam também conversar e para trazer conteúdo, para trazer que quando todo mundo cresce todo mundo junto, a gente precisa evoluir esse
Sim. nosso país, nossa região. E mais, agradecer mais uma vez, ficar muito feliz pelo convite. Eu adoro falar sobre isso, falaria horas com você. Quem sabe a gente marca aí pessoalmente alguma coisa, para a gente Sim. conhecer Vamos marcar. pessoalmente. E eu estou disponível ainda. Aí, para terminar, eu gosto sempre de indicar algumas coisas. Eu vou indicar aqui o que eu estou lendo atualmente. Não terminei ainda, mas é excelente. Na área do link é Histórias do Meu Sensei. Tá? Não consigo dizer o nome do autor, que é diferente, mas é um livro que está me pegando muito, muito interessante, fácil de ler, pouco técnico. Ele conta histórias. Era uma pessoa que trabalhou com o Liker, se não me engano. E indicar um documentário que fala muito sobre, a gente falou de diferenças culturais, de como aplicar, né? Acho que tem no Netflix, é a Indústria Americana. É um documentário que ele conta, ele dá um choque do Ocidente com o Oriente numa fábrica nos Estados Unidos, que era de automóvel, a China comprou a fábrica, ele confrontou ali chineses com americanos, né? Sim. No ambiente fabril. Aí tem os problemas culturais que a gente falou hoje muito sobre isso. Sim. Bem, bem legal mesmo. Bom, vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui, já abrindo para novos. E brigadão. Até uma próxima, Valeu, Bruno. André. Até a próxima, pessoal. Obrigado.